Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Preparei essa aula com muito carinho, espero que vocês consigam acompanhar, né? Vocês consigam entender o conteúdo e junto nós vamos construir conhecimento nesta questão antropológica, que é o modo que o ser humano vive. O ser humano é o único animal racional, né? Então ele é o único que produz leis e regras para conduzir a sua vida, e principalmente a vida na cidade, né? Que fique bem claro para vocês que neste primeiro momento nós vamos olhar para aqueles filósofos que tentaram entender os seus conterrâneos, né, os concidadãos, ali na cidade de Atenas. Então nós já vimos um pouquinho sobre Sócrates, né, nós vimos que foi o primeiro filósofo então a falar sobre o ser humano enquanto este animal pensante que se organiza em comunidade e cria leis para conduzir essa vida em comunidade. Nós vimos que Sócrates é o primeiro homem a olhar para o ser humano enquanto este animal que tem comportamento, costume e usos comuns, né? E ele fala que este comportamento, esses costumes é o que vai formular aquilo que chamamos de ética. E ele também é o primeiro a dar a entender o que seria o termo virtude, né? Que fique bem claro. Ele fala que virtude, temos 5 virtudes principais, que ele chama então de virtudes cardeais, que são temperança, prudência, justiça e coragem, né? Então, temperança, prudência, justiça e coragem. Também a fortaleza. Essas virtudes cardeais é que vão conduzir aí a vida humana, uma vida virtuosa. Este é o nosso amigo Sócrates. Claro, seus discípulos, seus alunos também tiveram oportunidade de refletir, de pensar quem é o ser humano nessa vida da comunidade, né? Nessa vida da sociedade ateniense. Tudo que nós vamos ver aqui, de início, está voltado para o povo grego, os gregos antigos. E os gregos antigos, eles têm essa peculiaridade, né? Eles olham para o ser humano, eles olham para o comportamento dos cidadãos e fazem um julgamento. Não um julgamento isolado, sem precedentes, mas um julgamento numa tentativa de compreender quem é este animal, quem é este homem, né, que se chama assim, né, homem, e quem é ele em sociedade. Isso nós vimos nas últimas aulas, né? Então nós chegamos até a mencionar sobre o nosso amigo Aristóteles, este grande filósofo que vai ser o carro-chefe para a nossa aula de hoje. Aristóteles é o grande filósofo pensador grego clássico que nós vamos debruçar sobre a ideia dele de ética, de justiça. Olha só, já começo dando uma dica para vocês. Aristóteles, quando ele vai falar de ética, ele já fala que o ser ético é justo, né? Ele fala que o ser ético é justo porque ele leva uma vida justa. E daqui a pouco nós traremos outros detalhes. Mas eu já falei desse termo virtude. E olha só, o dicionário de filosofia do Mora, né? Ele traz uma definição de filosofia, de virtude muito interessante. Ele fala que virtude significa propriamente força, poder, poder de uma coisa, ou seja, aquilo que tem eficácia. Já desde muito cedo, a virtude foi entendida no sentido de hábito ou maneira de ser de uma coisa, hábito de se tornar possível por haver previamente nela uma potencialidade ou capacidade de ser de um modo determinado. Assim acontece em Aristóteles, o qual assinala, porém, que não basta contentarmos-nos com dizer que a virtude é hábito ou modo de ser,
Antes é preciso dizer também, de forma específica, qual é essa maneira de ser. Virtude é uma relação que completa a boa disposição da mesma, o que a aperfeiçoa. Por outras palavras, a virtude de uma coisa é, propriamente falando, o seu bem. Mas não um bem geral e supremo, mas o bem próprio, intransferível. Olha só, então virtude é o bem da coisa, virtude é o bem da atitude, virtude é o bem do comportamento, virtude é o bem da vida. Aristóteles fala que conhecer o bem já é suficiente para praticá-lo. Aristóteles é extremamente racional. Ele pensa que nós, a partir do momento que conhecemos os conceitos, nós vamos praticá-los, né? Então, para Aristóteles, se nós conhecemos o termo virtude, nós seremos homens e mulheres virtuosos. Olha só, virtude para Aristóteles é o meio termo, está entre a falta e o excesso. Ele chama isso também de justa medida. Ou seja, o nosso modo de agir, a nossa vida, é uma vida tal que segue um equilíbrio dentro do seu comportamento. Hora alguma, o homem virtuoso vai pecar, nem por excesso e nem por falta. Lembrem-se disso. A virtude está no meio. No meio do quê? No meio da falta e do excesso. Então não adianta eu ser extremamente corajoso ao ponto de não me precaver das ocasiões de acidente, né? Eu dirijo, eu sou corajoso, então eu acelero o meu carro e entro aí na BR, não me preocupo com as curvas, com os buracos, com os outros carros e não me importo com as vidas que estão em jogo caso eu provoque um acidente. Eu simplesmente dirijo e aí eu não penso nas consequências. Estou pecando pelo excesso de coragem, eu estou sendo corajoso demais, eu estou sendo aventureiro. E também eu não posso ser o contrário disso, medroso demais ao ponto de não dirigir, ao ponto de não entrar no meu carro e ir aonde que eu preciso. Olha só, a virtude então é aquela vida em que a pessoa faz, a pessoa tem coragem de fazer, porém ela mede, né, o excesso para não ser corajoso demais e também mede a falta para não ser medroso demais. A virtude é a coragem, o pecado do seu excesso é a imprudência e o pecado pela sua falta é o medo. Lembrem-se disso. Para Aristóteles, a virtude está no meio. E o objetivo da vida humana é a felicidade, a eudaimonia. Eudaimonia é igual felicidade, né? Traduzindo do grego. O objetivo da minha vida é que vai fazer com que eu seja virtuoso. Olha só, todo ser humano tem que chegar à felicidade, segundo Aristóteles. E como que esse ser humano vai chegar à felicidade? Quando ele levar uma vida justa, uma vida virtuosa. Não se esqueçam disso, né? Platão e Sócrates, eles entendem essa prática, a prática do bem, de uma forma um pouco diferente. Eles pensam o seguinte, eles vêm antes de Aristóteles, né? Eles falaram que a prática do bem é uma capacidade humana a ser desenvolvida, adquirida pelos hábitos, né? Seria então uma ação virtuosa que o ser humano ia aprendendo a ter. Para Aristóteles, se nós não conhecemos, né, se nós não sabemos o que significa, não tem problema, nós não erramos, né, nós não somos obrigados a viver a virtude se nós não sabemos o que ela significa. Para Platão e para Sócrates, nós não vamos saber mesmo. Mas como é que vai acontecer? No decorrer da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso aprendizado, nós vamos aprendendo a ser virtuosos. Compreendem? Então, para Platão e Aristóteles é uma questão processual. Eu sei que existe um estilo de vida virtuoso, um modo de ser virtuoso e vou aprendendo com as minhas atitudes. E para Aristóteles
se eu conheço o que é virtude, já é o suficiente para eu praticar. Bacana? Entendido? Então, a capacidade racional, tão defendida pelo nosso amigo Aristóteles, conduz o homem para uma vida de virtude. Também, se o homem conhece a virtude, ele vai ter uma vida ética, a sua conduta será ética, o modo de viver será um modo de viver sem vícios, sem excessos, né, sem falta. E o ser humano vai chegar ao objetivo da sua vida. Não se esqueçam, o objetivo da vida para Aristóteles é eudaimonia. Eudaimonia significa felicidade. Tivemos outros gregos que falaram sobre esse modo de ser, né? Esse modo de conduzir a vida. O grupo dos cínicos. É bom a gente lembrar que a palavra cínico significa as pessoas desprendidas. Até porque o termo cínico vem do termo canis, né, que significa cão. Aí vocês podem falar assim, mas o que isso tem a ver? Para os cínicos, o cão ele leva uma vida dentro de um limite da necessidade. O cão ele não se preocupa em procurar alimento se ele não está com fome. Ele não se preocupa em caçar para guardar o alimento. Ele não se preocupa em construir a sua casa. Ele não tem preocupações prévias. O que acontece? O cão necessita de comer, ele vai procurar alimento. Ele está com sono, ele vai procurar um lugar para dormir. Ele está com frio, ele vai se abrigar. Então, os filósofos que acompanhavam, né, este raciocínio, eles estão ali em Atenas no século V, né, século IV a.C., e eles têm que o objetivo da vida humana é a felicidade, né, como Aristóteles. Então todo ser humano tem que levar uma vida, um modo de ser que leve ele a chegar à felicidade, e a felicidade é decorrente da virtude. Igual eu li aqui no dicionário, para eles virtude é o bem da coisa. Então a minha vida ela é simples, como dos cães, porém tudo que eu faço dentro da necessidade, ela tem que ser voltada para o objetivo maior da minha vida, que é a felicidade, né? Para alcançar a virtude, o bem da minha vida, eu preciso desprezar as comodidades, riquezas, prazeres e as convenções sociais. É bom nós pensarmos o seguinte: o que seria isso? Não adianta ter casa, ter bens materiais. Para os gregos antigos, né, ter escravos, ter riquezas, né, enquanto bem mesmo material, ouro, não sei, né, pensando lá nos gregos antigos, o que eles poderiam ter enquanto bens materiais. Isso tudo impede o homem de levar uma vida virtuosa, pois todas as vezes que eu acumulo riquezas, todas as vezes que eu procuro manter a comodidade da minha vida, eu estou pecando pelo excesso. Não é necessário. A minha vida, ela não tem que ser prazerosa o tempo todo, né? E também as convenções sociais, para os cínicos, limitavam a virtude humana. Um grande exemplo de cínico, né, virtuoso, é Diógenes. Diógenes representa bem o que é levar essa vida desprendida, sem comodidade, sem prazeres e sem as convenções sociais. Diógenes é ateniense. Provavelmente ele tinha a sua casa, ele tinha os seus bens. Quando ele assume o modo de vida dos cínicos, ele abandona a sua casa, ele deixa a sua comodidade e vai morar nas ruas de Atenas, dentro de um barril. Lá naquele barril, o que ele tinha? Ele tinha apenas o necessário para a sua vida. Roupa, a roupa para cobrir o corpo, nada em excesso.
tinha abrigo da chuva dentro do barril e tinha um lugar para estar. Era somente isso que ele precisava. Riquezas ele não tem. Prazer na vida, apenas o viver, né? Então, se ele tinha fome, provavelmente ele procurava comida. Se ele tinha sede, ele procurava água. E assim, era só o necessário para sobreviver. Existe ainda uma história que Alexandre o Grande teria passado em Atenas, visto Diógenes, percebido o quanto aquele homem era sábio e resolveu ir lá e oferecer alguma coisa para ele. Então chega o imperador, fica de pé diante de Diógenes e Diógenes sentado ali ao lado do seu barril. O que acontece? Como o imperador está em pé diante de Diógenes, a sombra do imperador cobre Diógenes. E aí Alexandre pergunta assim para Diógenes: grande sábio, o que queres? Pode pedir o que for que eu te darei. Diógenes fala com ele: eu quero apenas a luz do sol. Ou seja, Diógenes pede que naquele momento o imperador saia da sua frente, porque o que ele necessita naquele momento nada mais é do que a luz do sol, já que o imperador cobriu ele com a sua sombra. Propõe essa vida desprendida, sem comodidades, sem prazeres, longe das convenções sociais. Eles estão dizendo que o ser humano ele precisa ser livre, né? Ele tem que ter uma harmonia com a natureza. Por isso ele leva essa vida simples. E esse estilo de vida, esse modo de ser, o homem tem que controlar os seus instintos, ele tem que controlar os seus desejos. Se é autocontrole, controle de si, eu estou falando de autarquia. Olha só, duas palavrinhas já. A felicidade, segundo Aristóteles, é eudaimonia, e o controle dos instintos, dos desejos, segundo os cínicos, é autarquia. Para nós termos uma vida de autarquia, nós precisamos desenvolver a apatia. Apatia é não deixar-se perturbar pelas mazelas, doenças, pela morte, pelo próprio sofrimento. Então, a minha vida não está tão prazerosa assim, não está tão boa assim. Eu vou desenvolver a autarquia, né, o controle de mim mesmo, para controlar os meus desejos a partir da minha apatia, da minha tranquilidade diante das mazelas da vida. Outro grupo de filósofos gregos que falam sobre um modo de vida são os estoicos. Os estoicos já são mais recentes na linha da história, eles estão no século III a.C. Seguem o amigo Zenão de Cítio, ou seja, Zenão de Cítio é um estrangeiro. Nós sabemos que quem é estrangeiro em Atenas não pode ter imóveis. Por isso, então, Zenão se reúne com os seus discípulos na porta da cidade. Porta ou pórtico da cidade, escrito em grego, pronuncia-se estoá. Então, aqueles que se reúnem na estoá são os estoicos. Pensem, estoicos porque são estrangeiros, eles não podem ter bens materiais. Isso já está, como é que fala? Eles já assumiram este modo de ser na vida deles. O objetivo da vida dos estoicos é uma vida contemplativa, né? Como que nós vamos levar uma vida contemplativa? A partir da ataraxia, da não perturbação pelas emoções, e da autarquia, que é o autocontrole. Segundo os estoicos, todos nós somos como que um microcosmos. Lembre, micro, pequeno, cosmos, mundo. Então, um pequeno mundo. Este pequeno mundo, este mundo em miniatura, vai refletir um macrocosmos, um mundo maior. Então, neste mundo maior existe uma lei natural. A natureza tem a sua lei. A natureza conduz a sua dinâmica. E na nossa vida, para nós sermos virtuosos, nós precisamos de assumir essa lei natural. Então, diante da lei natural, eu não posso me perturbar. Eu não posso sofrer porque eu tenho uma enfermidade ou porque eu me deparei com a morte. Isso é natural, segundo os nossos amigos estoicos, né? Então eles falam que todo mundo é um microcosmos,
um mundo em miniatura que reflete o macrocosmos e somos conduzidos por uma lei natural, e isso é que faz que nós tenhamos a capacidade da apatia, de nos permanecermos tranquilos diante das mazelas da vida. E também o autocontrole vai vir por causa da lei natural. E a sociedade? Para os estoicos, a sociedade é o cosmopolismo, ela é harmoniosa. Então, nós, seres humanos, nos reunimos em comunidade, como nós seguimos a lei natural, nós todos seremos virtuosos, teremos uma vida social harmônica, onde que todos se reconhecem por causa da sua humanidade. Terceiro grupo de gregos são os epicuristas, filósofos do jardim. Seguem Epicuro de Samos, né? Ele está ali no século IV a.C. em Atenas. Para Epicuro, só tem condição de viver uma vida tranquila, uma vida harmoniosa e virtuosa, se nós levarmos uma vida contemplativa. Para levar uma vida contemplativa é preciso de um lugar bonito, um lugar agradável. Por isso ele se reúne nos jardins. Para ele, no jardim é o lugar para viver essa vida virtuosa, para viver essa vida contemplativa. Porém, ele não aceita a ideia cínica e estoica que nós devemos suportar a dor e o sofrimento. Ele fala que o ideal da vida humana é o prazer voltado para a eudaimonia, para a felicidade. Só que não é o prazer hedonista, o prazer individual e momentâneo. Ele fala de um prazer racional, um prazer que pondera as suas consequências. Olha, eu tenho muita vontade, muito desejo, mas se eu realizar esse desejo, satisfazer esse desejo, vai trazer algum sofrimento, alguma dor? Se vai, isso não é prazer. Então, o homem não deve satisfazer esse desejo. Ele tem que satisfazer apenas os desejos que não vai trazer nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. Lembrem-se, prazer para os epicuristas é a ausência de dor física e de inquietações emocionais. Quando eu falo de inquietações emocionais, eu estou falando de ataraxia. Eu controlar os meus sentimentos diante das emoções. E se é dor física no corpo, eu estou falando de aponia. Então, os epicuristas defendem que só vamos chegar à felicidade, ao prazer, quando nós tivermos uma vida sem dores no corpo e na alma. Para eles, o prazer é o maior de todos os bens. Então, o prazer é a grande virtude. Como é que vai ser uma vida virtuosa? Vai ser também uma vida prazerosa. Olha só, eles seguem alguns princípios filosóficos. O sensacionismo, que segundo eles as sensações são critérios para a verdade e para o bem. Lembrem-se, a vida virtuosa é uma vida sem dor, então não tem dor nem física nem emocional. Então a minha sensação é que vai dizer se eu estou levando uma vida virtuosa ou não. Para eles, tudo existe a partir do atomismo. Então o início das coisas, o princípio, é o átomo. A junção e separação do átomo é que vai fazer as coisas existirem. Então a sensação vai ser uma reação de átomos. Reação dos meus átomos com os átomos das coisas. O átomo da minha alma com o átomo das coisas. Eles também defendem o semi-ateísmo. O que é isso? O semi-ateísmo é aceitar a crença, aceitar que existem os deuses. Porém, os deuses não influenciam a vida humana. Os deuses não governam o mundo, tá? Então, para eles, nós, seres humanos, precisamos levar essa vida virtuosa por nós mesmos. Não é culpa dos deuses eu estar sofrendo ou estar realizando os meus desejos. É simplesmente uma questão humana. É isso que eles estão falando.